O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, foi a Santos, no litoral de São Paulo, e divulgou imagens subindo a Serra do Mar de trem. O ministro afirmou ver de perto o sistema cremalheira, que garante tração extra em um trecho de 8 quilômetros de subida ou descida, vencendo 800 metros de desnível. Um dos mais modernos do mundo, funcionando aqui no Brasil. Assista. Pessoal, estamos aqui visitando a linha da MRS. Daqui a pouco a gente vai subir pela cremalheira, que é o dispositivo que a gente utiliza para vencer o desafio da Serra do Mar. Então é a tecnologia, a engenharia, a serviço da logística, para que a gente possa conectar o Brasil com o Porto de Santos, que é esse nosso grande patrimônio. Estamos aqui avaliando os investimentos que serão feitos para aumentar a capacidade ferroviária e transformar o Porto de Santos no novo Porto do Hemisfério Sul. E o que nós estamos fazendo por meio do presidente Bolsonaro é trazer estrutura para cá, é trazer investimento para cá. Investimento que vai gerar emprego. E emprego é o nosso desafio de momento. Enfrentamos uma pandemia terrível, estamos superando essa pandemia com muito esforço, com vacinação, com investimento. E agora está na hora de pensar no emprego. Está na hora de pensar que cada obra dessa, cada investimento desse, cada real aplicado vai proporcionar emprego para alguém. É um pai de família que vai levar sustento para sua casa, que vai ter lá a condição de comer um churrasco no final de semana, vai ter tranquilidade para assistir um jogo do Flamengo no domingo. Ou do Goiás, ou do Atlético Goianiense. Mas a gente vai fazendo dessa forma a diferença na vida de vários pais de família. Como uma rodovia dessa segura vai fazer a diferença na vida das pessoas, que agora tem acostamento, que agora não tem mais buraco. Isso é segurança. Isso aí é a esposa que vai ficar tranquila quando o marido caminhoneiro sair de casa para trabalhar, sabendo que ele vai viajar e vai voltar em segurança. Então, para a turma lá que eu quero conquistar o coração, que eu quero que vá para a engenharia faz isso. Ela modifica o terreno. Ela traz qualidade de vida para a vida das pessoas, ela traz segurança para a vida das pessoas. E aí, não é só o médico que salva a vida. O engenheiro também salva a vida quando faz uma rodovia dessa. Quero me dirigir uma vez mais ao universo extraordinário de milhões de brasileiros. Patriotas, comprometidos com o trabalho, com a ética e com a verdade. Brasileiros e brasileiras que sonharam e sonham com um Brasil melhor. Desse universo, formado por pessoas de todas as idades, temos, por exemplo, milhões que ainda estão na ativa, produzindo riquezas para a nossa nação, cumprindo diariamente seus deveres, esperando voltar para casa todos os dias e encontrar em segurança seus familiares e amigos. Pais que querem ver um país onde seus filhos possam crescer espelhados em exemplos de honestidade, inclusive dos homens públicos, dos dirigentes dos negócios do governo, das prefeituras ao Palácio do Planalto. Em tempos recentes, nossas crianças, adolescentes e jovens assistiam diariamente imagens de sujeiras emergindo dos esgotos de corrupção, que foram construídos nos subterrâneos de ministérios e estatais como a Petrobras, desviando bilhões de reais, dinheiro do povo brasileiro. Nesse universo de cidadãos e cidadãs de bem, temos outros milhões que já cumpriram seu tempo de atividade laboral com intensa dedicação e agora já aposentados esperam ter um país consolidado que possa lhes dar o mínimo de retorno em serviços públicos como segurança e saúde, além de proporcionar uma boa educação para seus netos, a geração para a qual olham e projetam o futuro. Nenhum ser humano vive para um fim de caos. O problema é que, para esses milhões a que me refiro, o que se viu em nosso país nos últimos governos foi a destruição de sonhos. Talvez o maior símbolo desse processo corrosivo tenha sido o assalto à Petrobras, que os hoje aposentados assistiram dar os primeiros passos nos anos 50 e 60. Faço essa reflexão para dizer o quanto precisamos pensar bem sobre o momento em que vivemos. Temos um presidente com um estilo diferente do que costumamos ver construído pelo marketing político. Aliás,
Um presidente que não se encaixa em nenhum modelo de propaganda pré-determinado. Ele tem seu próprio jeito, sua própria linguagem. Foi eleito justamente por isso. O Brasil deixou de se iludir com as embalagens que escondiam mentira e corrupção e preferiu apostar na transparência, valorizando mais o conteúdo. Por isso elegeu o menos cotado pela elite dominante, o presidente Jair Bolsonaro. Não sabemos até que ponto já se conseguiu mudar efetivamente o país. É impossível se construir uma estrutura de governo perfeita em qualquer parte do mundo. Isso não é diferente no Brasil, com uma máquina administrativa tão grande, tão complexa e com vícios tão antigos. Mas uma coisa é absolutamente certa. Nosso país experimentou uma mudança tão extraordinária no poder central da República que em 2 anos e meio de governo não há um escândalo sequer de corrupção. O que os acusadores chamam de corrupção, o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, envolve um contrato do qual não se fez o pagamento de 1 centavo de real. É sobre esse contrato da vacina Covaxin que a oposição gira em círculos, dias após dias, acumulando frustrações por ver que suas expectativas se frustram a cada dia. Não há comprovação alguma de prática de corrupção no governo atual, ainda que possa ter sido imaginada por quem quer que seja. É diante disso e por assistir todos os dias à insistência do establishment em desestabilizar o governo que faço essa reflexão. O establishment, representado por parte da elite brasileira, parte da classe política, grande parte da mídia e membros de instituições e poderes, rejeita o estilo pessoal e de governo do presidente Bolsonaro. Por força dessa rejeição, tornam-se defensores do retorno de um sistema endemicamente corrupto, que as pessoas de bem desse país rejeitaram nas urnas em 2018 e que não querem que volte ao poder. A questão não é meramente de ordem pessoal, ou seja, não está apenas em torno da pessoa do presidente Jair Bolsonaro, mas, mais que isso, diz respeito às mudanças que seu governo representa para o país. A população brasileira está consciente de que não se trata de um homem perfeito, mas também não é ingênua por causa de seu estilo pessoal, rejeitar as mudanças positivas que imprimiu no governo e permitir que volte ao poder os que assaltaram a nação e envergonharam toda a sociedade. A essas milhões de pessoas que querem um Brasil cada vez mais honesto e justo, desejo força, resistência, confiança, determinação e muito discernimento para que não sejamos de forma alguma enganados pelo canto da sereia. Continuemos amando a verdade, pois somente a verdade liberta. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil. A Câmara dos Deputados, infelizmente, deu um passo muito equivocado ao votar pelo impedimento de candidaturas de magistrados, policiais e militares para que primeiro cumpram a chamada quarentena. Eu não sei exatamente o objetivo disso. Me suscita algo como uma vingança à Operação Lava Jato, uma espécie de perpetuação no poder da classe política atual. Eu não vejo isso como democrático. Primeiro, ao meu ver, é uma decisão inconstitucional por retirar, mesmo que temporariamente, senhor presidente, direitos políticos de milhões de cidadãos e cidadãos brasileiros. Em segundo lugar, é uma afronta, sim, à democracia, senador Elmano Ferrer. Dificultar ou mesmo eliminar candidaturas legítimas é típico das ditaduras. O principal argumento que eu ouvi a favor dessa decisão equivocada, repito, ao meu ver,
é que tais categorias profissionais poderiam se aproveitar de algum prestígio social obtido no exercício da função. Argumento totalmente incoerente. Sob essa lógica, então, professores, médicos também teriam que passar pela quarentena, o que não é justo. Muito pelo contrário, são pessoas que estão vivendo a realidade da sociedade, sentindo a necessidade da população. Só tem a contribuir com a democracia. Para haver um mínimo de coerência, esses parlamentares deveriam primeiro votar o fim de suas próprias reeleições, dando condições iguais a todas as candidaturas. A impressão que fica para toda a sociedade é que estejam querendo realmente eliminar a concorrência, dificultando a saudável renovação política e fazendo algo parecido com o que a economia chama de reserva de mercado. Felizmente, repito, felizmente, essa matéria terá que passar aqui pelo Senado Federal. E então poderemos agir em favor da justiça, da Constituição e da isonomia dos direitos políticos, derrubando a tal quarentena que, na minha opinião, trata-se de um inaceitável casuísmo eleitoral. Acho que o Senado vai ter a sabedoria, o discernimento, o bom senso de não permitir esse tipo de situação que diverge muito do conceito de democracia que a gente tem, que precisa para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e pela oportunidade. Obrigado, senador Eduardo Girão. Não há